Hoje a liturgia nos apresenta o início da igreja, primeira dificuldade, uma das primeiras dificuldades da comunidade primitiva. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra um momento de tensão. A comunidade é crise, a comunidade cresce, mas surgem tensões. À medida que vai aumentando, aumenta também as dificuldades, problemas e convivência e outros. As viúvas de origem grega reclamavam dos de origem hebraica. As nossas viúvas estão sendo deixadas de lado, enquanto as outras estão sendo cuidadas. Compartilharam isso, falaram isso para os apóstolos. Os apóstolos estavam empenhados no anúncio do Evangelho. E eles disseram: nós não podemos deixar de anunciar para cuidar nas mesas. O que vamos fazer? Vamos escolher 7 homens de boa reputação, deixados encarregados do serviço das mesas, do cuidado das viúvas. Olha, queridos, eles não abandonam a oração, não abandonam a palavra. Eles instituem os 7 diáconos para o serviço. Aqui nós vemos 3 elementos bíblicos importantes. Primeiro, a igreja é humana, a igreja é divina. A igreja passa por tensões, sempre foi assim. Eu vou para a igreja, não tem mais problema. Coitado, você está iludido. Não é assim. Às vezes, até porque você vem para a igreja, tem conflito. Você chega em casa, o homem reclama: você está achando em casa? Quem estava onde? Estava rezando. Até porque você vem para a igreja, às vezes está atrito, tensão. Mas Deus nos dá a sabedoria do Espírito para resolver as tensões. Pois vamos comigo, meu filho. Pronto, resolvi, traz ele também, para resolver o problema. Então o Espírito conduz as soluções concretas. A igreja humana, a igreja divina, porque ela é conduzida pelo Espírito de Deus. E onde existem tensões, o Espírito de Deus nos dá a sabedoria, nos dá os dons do discernimento para entender e compreender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que edifica e do que não edifica, o que é essencial e aquilo que é secundário. Mas todos precisam estar unidos na caridade. Pois bem, queridos, o serviço, a diaconia, ela é essencial para o crescimento da igreja, para a missão da igreja. A igreja é servidora. A igreja presta um serviço à humanidade. A igreja ajuda a humanidade a ter sentido. A igreja ajuda a humanidade a se cuidar. A igreja é a instituição, uma instituição milenar mais antiga do mundo. Mais antiga e também a mais organizada. São muitos os orfanatos e o cuidado de idosos, cuidado pela igreja. Aqui as freiras. Mas no mundo inteiro, orfanatos, hospitais, creches, escolas, leprosários, muitas clínicas de deficiência mental, a igreja pioneira nas universidades, foi a igreja que começa na cultura, na arte, foi a igreja pioneira, através das encenações, dos teatros, para ensinar as passagens bíblicas, começa todo um desenvolvimento. A igreja tem prestado um serviço enorme à humanidade. Pena que esta humanidade ingrata hoje não reconhece e quer ver a igreja destruída. No entanto, a igreja não é conduzida só pela mão humana, principalmente ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Vimos isso nos Atos dos Apóstolos agora. Então o resultado é claro:
a palavra de Deus crescia, e quando há ordem, quando há serviço, quando há fidelidade, a missão deslancha, a missão acontece, a missão floresce. Onde existe disciplina, onde existe projeto, onde existe organização, onde existe fidelidade e serviço, as coisas florescem. É assim. A nossa ação evangelizadora, ela floresce se nós tivermos disciplina, organização, soubermos o que é que nós queremos, foco, objetivo, metas, estratégias. Senão, a nossa ação evangelizadora não logrará êxito. É preciso se organizar. As pessoas precisam de referência, elas precisam compreender, entender. Os discípulos precisaram entender e compreender e manterem-se fiéis para que o projeto de Deus avançasse, não obstante as perseguições. Evangelho João 14, 1 a 12, nos mostra Jesus como o caminho. Jesus é um caminho, querido, não é um caminho, mas um caminho. É Ele, é o Senhor, Ele é a nossa referência. Por isso, Ele consola os discípulos: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe. Por que os discípulos estavam se perturbando? Porque Jesus ia voltar para o Pai. Estava terminando o tempo de Jesus na terra. Jesus ia subir para o Pai. E à medida que se aproximava, vamos ver isso já em breve, nos domingos próximos, os discípulos começavam a se amargurar porque iam ficar sozinhos. As pessoas têm medo de ficarem sozinhas. Mas Jesus os preparou para isso, para que eles continuassem aqui o projeto que Ele iniciou, que Ele revelou, e que Ele instruiu, e que Ele mostrou. Por isso os fez conviver com Ele, para que aprendessem, conhecessem e pudessem agora levar adiante. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem lugar para todo mundo que queira ir para o céu. Se todo mundo quiser ir para o céu, tem lugar, mas tem que querer. E não basta querer, tem que caminhar com Cristo, no Cristo, com Cristo, caminhar em direção à casa paterna. Então, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele faz uma das declarações mais profundas da fé cristã. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Três dimensões fundamentais. Caminho, Jesus não só ensina, Ele é o próprio acesso. Eu sou a porta das ovelhas, você tem que passar por essa porta se quiser chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele deixou muito claro. Ele é verdade, Ele revela plenamente quem é Deus. Jesus é a revelação do Pai. Ele revela o Pai e Ele se dá a conhecer ao revelar o Pai. Jesus é a vida. Nele está a plenitude da existência humana. Ele é o princípio e o fim, o começo e o fim. Por isso, aqui nós temos o alfa e o ômega, letras gregas, o princípio e o fim. E aqui nós temos o tempo, a eternidade, pelos séculos. Aqui nós temos as chagas, as marcas do ressuscitado, do crucificado, ressuscitado. O ressuscitado não desaparece as marcas. Um corpo glorificado não apaga as marcas do passado. Então,
Ele é o princípio, Ele é o que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Então Felipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus fica, olha para Felipe: há quanto tempo eu estou contigo, Felipe? E tu me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê o Pai, rapaz. Não compreende isso. Quem me vê o Pai. Então, Jesus mostra a unidade que existe, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus uno e trino. Um Deus uno em três pessoas distintas. Então, aqui está o centro da revelação cristã. Deus tem rosto. E qual é o rosto de Deus? É o rosto de Cristo. Cristo, ele é uma mediação única. O Evangelho afirma algo essencial: não há acesso ao Pai que não seja por Jesus. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e a humanidade. Isso não é exclusão, mas plenitude da revelação. Ele é a plenitude da revelação. Por isso é que a igreja, ela é preciosa para continuar esse projeto no mundo como corpo organizado e servidor. A igreja é servidora. Em Atos nós vemos o nascimento da estrutura eclesial. Nós temos o ministério da palavra, aí aqui está representado. Presta atenção a isso, olha. Nada do que tem no altar é sem sentido. Tudo que deve estar no altar deve ter um significado. Se tiver uma coisa que não tenha sentido, valor nenhum aqui, a gente tira logo. Tudo que está aqui deve nos ajudar a rezar o mistério. Tem que estar dentro cheio de significado. Tudo tem um significado que está aqui no altar. Aqui é o lugar do anúncio da palavra. Então, ministério do serviço, ministério da palavra, da pregação aqui. Ministério do serviço, a mesa. Ministério do serviço, a diaconia, o alimentar as viúvas. A igreja não é desorganizada, nem apenas espiritual. A igreja é carismática. Carismática porque ela vive dos carismas. Carisma da renovação, carisma do apostolado, carisma diversos, excecistas, os mais diversos carismas. Carisma do Espírito, os dons do Espírito estão presentes na igreja. Então a igreja é uma igreja carismática. Ela é uma igreja ministerial. Tem muitos serviços, diversos serviços. Um é o que canta, que toca. Outro é o que ajuda no altar. Outro é o que preside. Outro é o que ministra, distribui a Eucaristia. Outro faz a leitura. Outro faz a coleta, outro acolhe os dizimistas, outro é o que abre a igreja. A igreja é ministerial, cheia de serviços. A igreja é missionária, ela tem a missão de anunciar, de levar adiante o projeto de Deus. Então, minha gente, a fé, veja, é uma fé que gera obras. E Jesus afirma: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Basta crer para que o milagre aconteça, para que as obras aconteçam, maiores do que eu faço. A fé verdadeira, ela não é passiva, é uma fé que transforma a vida. Aquele que está depressivo, pela fé ele supera a depressão. Aquele que está medroso, pela fé ele vence o medo. Aquele que está desesperado, pela fé ele vence a desesperança. A fé
Aquele que está no mundo das drogas, pela fé, ele consegue se libertar do mundo das drogas. A fé, ela é transformadora da vida. Ela endireita as pessoas. Aqueles que são desmantelados, pela fé, podem se ajeitar. Havia um homenzinho tonto, que morava na casinha torta. Um dia ele encontrou e Jesus o endireitou. Eu não vou dançar não, mas eu vou mangar esse bicho. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Havia um homenzinho tonto, que morava na casinha torta, né? Pois bem, a fé pode endireitar pessoas. Endireitar pessoas. A fé não elimina conflitos, já falei. Ela orienta para superá-los. Comunidade, famílias, grupos enfrentam dificuldades. Pela fé em Jesus é possível vencer as dificuldades, a infidelidade, as brigas conjugais. Aqui está muita confusão. A solução é separar. Fica lá que o outro vou para lá, para cá que eu vou para lá. Nem sempre essa é a solução melhor, nem para você nem para a família. Pode ser até uma solução egoísta. E alguém que não quer compromisso, está querendo se livrar dos compromissos. A solução é escutar o Espírito de Deus, deixar-se modelar pela ação de Deus. É conversão. E conversão não só de um lado, é dos dois lados. Humildade para aceitar. É preciso humildade para aceitar os limites e reconhecê-los e pedir a Deus a bênção para sanar aquilo que está extraviando a vida. Pois bem, queridos, o Senhor nos dá discernimento no serviço. Ele nos ajuda a discernir segundo o coração de Deus, não segundo a nossa vontade. Pode ser que a minha vontade seja uma, mas Deus se mostra outra coisa que não seja a minha vontade ou a tua vontade. Cada cristão tem uma missão. A minha missão não é igual à missão de vocês. Casarmos. A missão do casado é uma, a missão do consagrado é outra, a missão do cristão é comum a mim e a vocês como cristãos. Então é importante que nós estejamos atentos. Nem todos são chamados ao mesmo serviço. Uns são chamados à oração e à palavra, outros à caridade e organização. Seguir Jesus, portanto, é escolher um caminho concreto. Hoje há muitos caminhos. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz, é feliz. Hoje o mundo não te satisfaz, pois tua alma é grande demais. Só Deus pode amar, restaurá-la. Só Deus entrega teu caminho a Deus. Entrega teu caminho a Deus. Diga, entrega teu caminho a Deus. Entrega teu caminho a Deus. Laia, 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 laia. O meu resto. Tira o livro. Olha, queridos, entrega teu caminho a Deus. Não deixa que o problema te sufoque, te atrapalhe, não, viu? Deixa que Deus se conduza, que Deus se mostre por onde tu deves caminhar. Amém?